A Vida Além do Véu, Reverendo George Valley Owen, sábado, 25 de outubro de 1913. Continuaremos, se permitir, nossa mensagem de ontem sobre aquelas esferas de poder que afetam a Terra. Ainda concernente ao Sistema Solar, diremos que, se considerando o que já dissemos, verá que não mencionamos ainda as complicações que entram no estudo destas esferas, pois não somente as zonas em círculos concêntricos sobre todos os planetas e o Sol misturam-se como todo o resto, mas também a combinação relativa está continuamente mudando ao mudar as posições destes corpos e com sua consequente proximidade ou distanciamento uns dos outros. Por isso é bem correto literalmente dizer que em 2 segundos qualquer do tempo a influência deles imposta sobre a superfície da Terra não é a mesma, nem é idêntica a qualquer combinação de suas influências em seu efeito ou intensidade sobre a Terra ao mesmo tempo, porém difere das diferentes localidades. Deve ser levada em consideração em nossos cálculos a corrente de radiação chegando a este sistema solar vindo de sistemas de outras estrelas. Todas estas coisas devem ser consideradas, porque está na mente ainda que estamos falando de zonas e esferas de seres espirituais, cujos poderes estão energizando continuamente e cuja vigilância não falha. Isto, então, é simples esboço das condições que se obtém entre os sistemas planetários, cuja manifestação exterior é visível ao olho e ao telescópio do astrônomo. Mas o que se observa desta forma é apenas uma pequenina partícula quando comparada com o todo. É apenas um chuvisco que refresca o viajante quando ele se põe na proa do navio e espalha em gotinhas de névoa em torno dele. Ele vê as minúsculas gotas d'água flutuando e refletindo a luz que em torno delas, e diz que são inúmeras. Mas se fossem, que diríamos do oceano de onde elas vieram, ou onde estão e onde retornarão? Pergunta. O que aquela pequena nuvem de orvalho é para o oceano? O céu recoberto de estrelas da forma que é visto da superfície da Terra é para o todo. Da mesma forma que as profundezas do oceano se apresentam aos olhos daquele que olha do lado da amurada do navio, assim mesmo são as profundezas do espaço e tudo que o espaço contém para a inteligência humana. Agora raciocinemos um pouquinho mais adiante. Espaço em si é apenas um termo usado para descrever o indescritível. Ele não tem, portanto, um significado definido. Um de seus poetas começou um poema sobre o espaço e desistiu, desesperado. Prudente, porque se ele desejasse fazer justiça ao tema, continuaria aquele poema para sempre. Porque o que é o espaço e onde estão os limites dele? Pergunta. É ilimitado? Pergunta. Se é, não há centro. Onde então habita Deus? Pergunta. Ele disse estar no centro de toda a criação. Mas o que é a criação? Pergunta. Uma criação que tem relação com o espaço ou uma criação que é invisível? Pergunta. Agora é inútil para todos os propósitos práticos especular coisas que não entendemos. É bom raciocinarmos sobre estas coisas algumas vezes para que descubramos nossas próprias limitações. Feito isto, falamos de coisas que de certa forma podemos entender. Todas estas zonas das quais acabamos de falar são habitadas por seres de acordo com a sua evolução, que progride de uma esfera para outra mais elevada, à medida que acumula em si conhecimento. A partir do que escrevemos, você verá que, conforme se avança das mais baixas para as mais altas, para as mais elevadas esferas, chega-se a uma região de esferas que são interplanetárias, visto que contém em sua circunferência mais de um planeta. Avançando ainda, chega-se a um estado onde as esferas são de tal diâmetro que são interestelares, isto é, abarcam em sua circunferência não apenas mais de um planeta, mas mais de uma estrela ou sóis. Todos eles são cheios de seres de acordo com seu grau de sublimidade, de santidade e de poder, cuja influência se estende a todos, tanto espirituais quanto materiais, dentro da esfera a qual se atém. Não apenas avançamos, veja, de planeta para estrela e de estrela para estrelas agrupadas. Além disto, essas esferas ainda muito colossais e mais tremendas, mas delas nós, nesta 10ª esfera, sabemos muito pouco ainda e nada certo. Mas você poderá perceber levemente, por um enorme esforço de seus poderes imaginativos, o significado que tínhamos em mente quando escrevemos na última noite sobre ele.
cujo nome não é conhecido e impossível de se conhecer. Assim, quando veneram o Criador, vocês não têm, suponho, uma ideia definida da ordem do Criador que pretendem. É fácil dizer que significa o Criador de tudo, mas o que querem dizer com tudo? Perguntou. Agora saibam disto, porque até aqui pelo menos progredimos para saber. Vocês acertam ao venerar o Criador e Pai de tudo, seja lá o que signifique, se querem dizer que é alguma coisa definida por esta palavra tão inclusiva. Ainda sua referência passa primeiro pelas esferas mais baixas, e através delas para as mais altas, e algumas venerações vão mais além, nas esferas mais altas que as outras venerações vão, de acordo com o merecimento e poder inerente. E algumas vão muito longe de fato, longe acima de nós está a esfera crística de gloriosa intensidade de luz e beleza incalculável. Sua reverência então vai a Deus através dele, isto é, através daquele que veio para a terra e manifestou Cristo aos homens. Agora tudo o que dissemos é verdade, mesmo que expressa inadequadamente por causa das limitações nossas, dos que estamos falando com você e suas pelo seu estado terreno, pois você entenderá que quando falamos de passagens através de esferas, estamos realmente usando forças de caráter local, como de uma jornada de uma localidade através de outra, em direção a uma terceira. E temo, meu amigo, que possa fazer muito pouco agora, a não ser relembrá-lo de que estes estados, dos quais estivemos pensando, são melhor descritos como esferas, não como zonas, pois, repito, as mais elevadas incluem nelas mesma todas as inferiores, e aquele que se move em qualquer uma delas está presente em todas as inferiores a dele. Por esta razão, não é sem alguma verdade que falamos dele, que é tudo e em tudo, através de tudo, é da onipresença de Deus. Agora, achamos que trabalhamos este tema por muito tempo, devemos parar de nos esforçar em colocar um pequeno cálice do conhecimento e sabedoria terrestre para entendam entendam a vindima destes amplos parreirais dos céus. Uma coisa basta que saibamos, vocês e nós, o agricultor e o viticultor, ambos certos de seu poder e de sua sabedoria ao lidarem conosco. Nossa jornada é em direção a eles e devemos fazer o que temos pela frente completamente bem acabado. E então alcançaremos a próxima tarefa, na ordem. Quando esta estiver bem terminada, então outra estará esperando por nós. Jamais devemos achar que chegamos ao fim tenso, pois quando se progride, chega-se a sentir mais e mais a possibilidade de ser verdadeira a frase para sempre, mundo sem fim. Mas duvidamos que você já o fez, amigo, e pronunciamos isto muito cortesmente. E agora nós os abençoamos e o deixamos na esperança de podermos voltar, porque é bom e há doçura nisso. Inclinamo-nos para sussurrar em ouvidos desejosos de algumas das glórias menores dos reinos celestiais. Esteja certo, amigo, e conte a outros que ouvirão, que esta vida que a espera não é meramente um sonho incorpóreo numa região de crepúsculo, em algum lugar além do limite do real e verdadeiro. Não é extenuante e intensa esta nossa vida. Ela é cheia de serviços e esforços coroados, um após o outro, com sucesso, de impulso paciente para frente, e de desejos indômitos, sintonizados uns aos outros no serviço fraterno pelo Senhor do amor, cuja vida sentimos e inspiramos, mas a quem não vemos, e cuja residência é sublime demais para que a conheçamos. Lançamos-nos à frente frequentemente, tomamos a mão de alguém um pouquinho atrás de nós, e com a outra seguramos a roupagem de alguém um pouquinho mais à frente. E assim seguimos, meu irmão. E também vocês e outros que trabalham com você. E se estamos um pouquinho à frente, bem, há muitos que se arrastaram lá atrás. Tomem as mãos deles nas suas... E gentilmente lembrando de sua própria relativa fraqueza, e se a tarefa for pesada demais para você, não solte aquela mão que segura, mas alcance a outra lá em cima. E aqui está a minha e a de muitos outros conosco. Você não falhará. Por isso, mantenha puros e brilhantes a sua própria visão e a sua vida. Não somente isso, aquela visão ficará mais gloriosa, pois não está escrito, amigo, que os que são puros de coração verão a Deus? Pergunta. Sexta-feira, 31 de outubro de 1913. Os que dizem que viemos à Terra para ajudar estão corretos.
Mas os que esperam que ajudemos num grau tal que seus esforços próprios não sejam necessários estão errados. Não nos é permitido ajudá-los, diminuindo o valor da escolaridade da terra. E apesar de aparecer tão razoável que quase chega a ser uma verdade banal, mesmo assim há muitos que esperam que façamos o que eles mesmos podem fazer. E isso não muda a medida ordinária, mas quase como se fosse miraculosamente. Pergunta: quem está escrevendo, por favor? Resposta: estamos com sua mãe, Astriel e seus amigos. Obrigado, reparei que o vocabulário não era como o da minha mãe e de suas companhias. Não, suponho que não seja, em parte, claro, porque temos características diferentes, diferentes esferas, e também sexos diferentes, que não deixam de ter sua característica peculiar aqui, da mesma forma que aí, e em parte também porque somos de um período diferente do de sua mãe e de suas amigas. Pergunta: você quer dizer que viveu na Terra há bastante tempo atrás? Resposta: sim, amigo, na Inglaterra, quando Jorge I era o rei e alguns de nós antes disso ainda. Pergunta: sobre si mesmo, Astriel, que é, suponho, o líder de seu grupo, poderia, por gentileza, dizer-me alguma coisa? Resposta: certamente, mas você não percebe que é mais confuso dar-lhe estes detalhes terrenos do que parece. Direi o que posso. Entretanto, vivi em Warwick e fui professor numa escola ali, diretor. Não posso precisar o ano exato em que passei para cá, a menos que o procure, e realmente não tem muita significação. Agora podemos falar sobre o que está em nossas mentes? Pergunta: podemos ajudar, mas discretamente. Quando as pessoas supõem que devemos ajudá-los na investigação científica, por exemplo, eles certamente se esquecem de que Deus lhe deu as mentes próprias para serem usadas a seu serviço, e para este fim eles são deixados a tentarem seu caminho natural. E quando tiverem realizado o que puderam, nós sempre apontamos o caminho para adiante e os ajudamos no conhecimento adiantado. Pergunta: poderei dar-me um exemplo deste ponto? Resposta: lembro-me de que uma vez eu estava impressionando um homem que investigava as leis da psicologia quanto às visões e sonhos. Ele queria descobrir qual era a causa de certos sonhos serem proféticos, a conexão entre os sonhos e um incidente que é profetizado. Ele apelou por mim e eu disse-lhe que deveria continuar suas investigações e usar sua própria mente. E se tudo estivesse bem, ser-lhe-ia dado o entendimento. Naquela noite eu o encontrei quando ele adormeceu e o conduzi a um dos nossos observatórios, onde faziam experiências com o objetivo de retratar, em forma visível, os eventos que aconteciam naquele momento, isto é, eventos que aconteceram pouco tempo antes e os que aconteceram logo mais no futuro. Não podemos seguir longe para trás nem longe para frente naquele estabelecimento particular. Isto é feito pelos que estão nas esferas mais elevadas. Acertamos os instrumentos para lançar numa tela uma paisagem da vizinhança do lugar em que ele vivia, e pedimos que ele observasse intensamente um item particular. Era a chegada da cidade de algum personagem importante, com um grande séquito. Quando a demonstração acabou, ele nos agradeceu e nós o conduzimos de volta ao seu corpo terrestre novamente. Ele acordou nesta manhã com a sensação de que havia estado em companhia de certos homens que faziam experiências em algum ramo da ciência, mas não conseguia rememorar o que acontecera. Mas à medida que continuou seu trabalho naquela manhã, a face do homem que ele vira na projeção veio à sua mente vividamente, e então relembrou vários trechos de sua experiência sonhada. Ao abrir os jornais alguns dias depois, ele viu uma notícia sobre uma visita daquele personagem, programada para esta cidade, para o mesmo distrito. Então ele começou a raciocinar sobre os fatos por si mesmo. Ele não se lembrou do observatório, nem das figuras na tela que havíamos mostrado a ele, mas ele lembrou o rosto séquito. Então raciocinou desta forma: quando os corpos dormem, nós mesmos, pelo menos algumas vezes, vamos à esfera de 4 dimensões. É esta quarta dimensão que permite aos que ali habitam ver o futuro, mas retornando a este reino de 3 dimensões, não podemos carregar de volta conosco tudo o que experimentamos quando estivemos nos reinos da quarta. Apesar disso, realmente conseguimos manter alguns itens que sejam naturais nestes reinos mais baixos, como a face de um habitante terrestre e um séquito em procissão. A conexão então entre um sonho premonitório e os eventos por si mesmo é a relação de um estado de 4 dimensões e um estado de 3, e o primeiro sendo de maior capacidade que o último, cobre a qualquer momento um âmbito mais amplo de visão quanto ao tempo e à sequência dos eventos, do que o último cobre.
Agora, através deste uso de suas próprias faculdades mentais, ele atingiu um avanço em conhecimento tão grande quanto o que eu teria dado diretamente. Assim fazendo, ele também avançou em treino mental e poderes, porque apesar de que sua conclusão não foi das que passariam por aqui sem retificação em vários pontos, mesmo assim estava amplamente correto e de muita ajuda para todos os propósitos intelectualmente práticos. Eu não teria infundido nele mais do que ele achou por si mesmo. Este, então, é um método de nosso trabalho, e quando as pessoas acham que é falho e impaciente que seja este método alternado para se adequar às ideias deles sobre o que seria a maneira correta, bem, nós os deixamos por si mesmos, enquanto suas mentes ficaram mais humildes e receptivas, retornamos e continuamos. Agora, amigo, deixe-nos contar o procedimento imediato em seu próprio caso. Você algumas vezes imagina que não fazemos essas mensagens mais vividas. Como assim você mesmo coloca, para que você não tivesse dúvidas ou dificuldades em acreditar que vem de nós a você? Bem, pense em tudo à luz do que dissemos e verá que, de vez em quando, transmitimos a você apenas o que é necessário para ajudar você a se ajudar. Seu treinamento, lembre-se, ainda continua. Você ainda não chegou ao fim, nem vai enquanto estiver na vida terrestre. Mas se continuar confiante e esperançoso, verá as coisas mais plenamente esclarecidas. Aceite o que não é contraditório em si mesmo. Não procure tanto provar ou não comprovar, mas busque mais a consistência dessas mensagens. Nós não transmitimos a você coisas demais, mas tudo o que necessita para ajudá-lo. Seja crítico, certamente, mas não descontrolado. Há muito mais verdades que mentiras em torno de você e sua vida. Busque mais a verdade e a encontrará. Previna-se contra o falso, mas não seja supersticiosamente temeroso. Quando você toma um caminho numa montanha, sua mente está alertada em duas direções. Para o caminho certo é a salvo, e contra os lugares perigosos. Mesmo assim, você dá mais atenção ao positivo que ao negativo. E corretamente ou seguirá muito vagarosamente em sua jornada. Então caminhe sem escorregar, mas também siga em frente sem medo, porque são os que temem que perdem a lucidez e mais frequentemente se acidentam. Deus esteja com você, amigo. Sua presença é gloriosa aqui, brilha através das brumas que envolvem a terra. E esta radiação pode ser vista por todos, exceto pelos cegos, e estes não podem ver. Nota: o leitor provavelmente sentirá que o término desta série é abrupta. Eu também achei quando da sessão seguinte, Abigail assumiu o relato. Questionei quanto a isso. Sobre isso, a conversação seguiu assim. Pergunta: o que aconteceu com as mensagens que recebi de minha mãe e de suas amigas? Acabaram? Elas estão incompletas. Não há uma conclusão apropriada para elas. Resposta: sim, elas ficaram muito bem como foram dadas a você. Lembre-se de que elas não tinham de ter uma forma de história completa ou uma novela. São fragmentadas, mas de pouca utilidade aos que lerem com mente correta. Pergunta: confesso que estou um pouco desapontado no final. Foi abrupto. Ultimamente foi dito algo sobre a publicação. É desejo que elas sigam como estão? Resposta: isso deixaremos por sua vontade. Pessoalmente não vejo por que não deveriam. Posso dizer, entretanto, que estes escritos que ultimamente fez, com os primeiros escritos que recebeu de nós, são preparatórios para um avanço para adiante, o qual agora eu proponho a você. Esta foi toda a satisfação que obtive. Assim, parecer não haver alternativas, apenas cuidar do recebido como preliminar para futuras mensagens. Livro 2: As Altas Esferas do Céu. Introdutório. Segunda, 3 de novembro de 1913. Zabdiel, o seu guia está aqui. Gostaria de falar com você. Ficarei feliz se ele tiver a vontade de fazê-lo. Estou apto, agora pela primeira vez, amigo, a juntar-me nestas mensagens que sua mãe e seus amigos estão transmitindo através de você a seus companheiros. Agora o tempo é chegado em que posso continuar a desenvolver com a sua ajuda as instruções dadas a você, se for de sua vontade continuar. Sou-lhe muito grato, Senhor. Por favor, diga qual é o seu desejo agora.
que se sente, transcreva minhas mensagens aqui e agora, como fez nas poucas semanas passadas por sua mãe e seus amigos. Então minha mãe cessará e dará espaço para o Senhor? Pergunta. Sim, este é o seu desejo. Entretanto, de vez em quando ouvirá sobre ela, dela e de outros do seu ciclo de amizades. E de que tipo é seu curso de instrução projetado? Pergunta. Aquele do desenvolvimento do mal e do bem, e o propósito presente e futuro de Deus com a Igreja de Cristo, completando o ser humano em geral. É para você, meu amigo e tutelado, dizer se continuará ou cessará por aqui, sem ir adiante. Advirto de que, apesar de que observarei a regra aqui colocada de conduzir de forma levada em vez de revelar por cataclismos, muito daquilo que direi será de natureza tal que o perturbará por um tempo, até que tenha assimilado e venha a entender a sequência lógica dos ensinos que deve comunicar. O que acontecerá com aquelas mensagens que recebi de minha mãe e seus amigos? Cessarão? Estão incompletas? Não há uma conclusão apropriada a elas. Sim, permanecerão muito bem de forma como tenham sido dadas a você. Lembre-se, elas não foram entregues para terem o formato de uma história completa ou uma novela. Podem ser fragmentadas, mas não serão de pouca utilidade para aqueles que os lerem com a mentalidade correta. Pergunta. Devo confessar que estou um pouco desapontado pelo final e muito abrupto. Recentemente, alguma coisa foi dita a respeito da publicação. É de seu desejo que sigam à frente da forma que estão? Isto deixamos para o seu próprio arbítrio. Pessoalmente não vejo por que não deveriam. Posso dizer, entretanto, que estes escritos têm feito recentemente, como todos que recebem de nós, são preparatórios para um avanço para mais adiante, o qual agora proponho a você. Quando quer começar? Agora. E se você pode continuar como puder, no dia a dia, como já tem feito, sei de seu trabalho e seus compromissos, e deverá chamar pelo meu de acordo com eles, já que meu trabalho com você está acertado. Sim, farei o melhor de mim. Me confesso muito sinceramente que temo esta tarefa. O que quero dizer é que não me sinto evoluído o suficiente, pois conforme que disse o Senhor, há bastante trabalho mental duro em ação naquilo que propõe. Minhas graças deverão ser suficientes no poder de nosso Senhor, o Cristo, como até agora. Pergunta. Bem, então começará dizendo-me algo a mais daquilo que sei sobre o Senhor. Não é sobre minha pessoa que deveria concentrar sua mente, amigo, mas nas mensagens procedentes de mim para você, e através de você para as nossas amizades cristãs que lutam a seu modo, através da névoa da controvérsia, dúvida e zelo mal direcionado. Quero ajudá-los, e você, meu tutelado, aos que têm será dado, e estes deverão encaminhar a outros, ainda é para a sua escolha. Pergunta. Já fiz a escolha, eu já disse, por obséquio, Zabdiel, usar uma ferramenta pobre como eu foi escolha sua, não minha. Farei o que puder, só posso prometer até este ponto. Agora, o que me diz? Resposta. Minha missão é mais importante que a minha própria personalidade, que será delineada melhor através dos pensamentos que for capaz de mandar-lhe. O mundo suspeita daquele que reivindica mais do que pode entender. Acreditam quando leem, sou Gabriel e que estou aqui. Porque foi dito muito tempo atrás, mas se eu disser a você, sou Zabdiel que veio dos altos planos com uma mensagem daqueles que são tidos nos reinos dos céus como sagrados e príncipes do amor e da luz, bem você sabe, meu amigo e tutelado, que formato os lábios deles tomariam. Por isso peço que me deixe falar e que julguem a mim e a nós pela mensagem do qual estou encarregado, se é verdadeira e elevada ou não. E será suficiente para você e para mim. Um dia, querido amigo, você me verá como sou. Conhecer-me-á melhor naquele dia e ficará feliz. Pergunta. Muito bem, Senhor, deixo com o Senhor sabe de minhas limitações. Não sou nem clarividente, nem clareaudiente, nem fisicamente compreendo de maneira efetiva. Mas o que tenho já escrito, admito, convenceu-me de que é externo a mim. Penso que já me convenci disto, portanto, se quer, eu quero. Não posso dizer mais, e sei que não estou oferecendo-lhe muito. Resposta. É suficiente, é o que lhe falta, e o que lhe falta devo completar com o meu próprio poder. Nada mais direi por hoje, pois sei que deve ir. Tem deveres a cumprir. Deus esteja contigo, meu tutelado, no Senhor Cristo. Amém. Terça, 4 de novembro de 1913. Que as graças e a paz
possam ser suas amigos e quietude de mente, a fim de que aquilo que devo dizer não seja mal compreendido, deveria começar por lhe dizer que nestes reinos nós não demoramos muito naquelas coisas que não são de importância imediata, mas procuramos temas que sejam mais concernentes com o nosso atual modo vanguardeiro, priorizá-los. E assim seguimos passo a passo em chão firme e seguro. Verdadeiramente as coisas do infinito não estão ausentes de nossas mentes. A natureza é a presença do absoluto e da finalidade. E aquelas condições que são dele, estas não são postas de lado. Mas estamos felizes por deixá-las não entendidas, saiba, pois julgamos por nossa própria experiência destes reinos inferiores, que aqueles que estão além de nós devem enviar bênçãos ainda maiores do que as que temos. E assim vamos em frente em perfeita fé e confiança, contudo sem impaciência pelo futuro que certamente atua. Então, quando eu falar do mal e do bem, tratarei mais das coisas que formos capazes de tornar claras a você. E serão que uma gota de orvalho é para o arco-íris, e menos que isso, certamente. Há aqueles que dizem que não há o mal, erram. Se o mal é o negativo do positivo bem, então ele é real, como o bem é real. Se fosse racional se dizer, não haveria uma condição como a noite, mas ele nada mais é que o aspecto negativo da luz e do dia. Tanto quanto disser que o mal não é, mas o bem é. Pois ambos são condições de atitude que seres individuais assumem em direção àquele que é, e conforme cada atitude é um meio qualificado de um efeito apropriado. Desta forma, a condição de rebeldia é a causa secundária de problemas e desastres ao rebelde. A verdadeira intensidade do amor de Deus torna-se terrível quando encontra um obstáculo oponente. Quanto mais veloz é a torrente, tanto maior a arrebentação sobre as rochas oponentes. Quanto mais intenso o calor do fogo, maior a dissolução do combustível que foi jogado contra ele, e onde se alimenta. E embora para alguns tais palavras possam parecer terríveis ao serem ditas, contudo é a verdadeira intensidade do amor que energiza e flui através do coração do Pai que, quando encontra oposição e obstrução desarmônica, causa a maior dor. Ainda na vida terrestre vocês podem testar e provar esta verdade, pois o mais amargo de todos os remorsos e arrependimentos é aquele que se segue a percepção de que o amor trazido a nós veio daquele contra quem erramos. Este é o fogo do inferno, nada mais. E se isto não faz do inferno uma realidade, então que coisa fará? Pergunta. Nós que temos observado, sabemos que somente o arrependimento e a percepção de que todas as ações de Deus são atos de amor fazem descer as aflições do inferno sobre o pecador com toda a intensidade, não antes disso. Mas se isto fosse assim, se o mal fosse real, então seres maus também o seriam. A cegueira é a inabilidade para ver, mas não é somente esta a condição para a cegueira. Também há pessoas que são cegas. Cegueira também é uma condição negativa, ou menos. É a condição daqueles que têm apenas 4 sentidos, em vez de 5, mas é real apesar disso. Quando alguém nasce cego e lhe falam do sentido da visão, é somente aí que ele sente falta dele. E quanto mais ele entende o que é a falta deste sentido, mais será o sentimento desta falta. Assim é com o pecado, e é usual que aqui chamamos os que estão na escuridão de não evoluídos. Não é um termo negativo, mas seria então retrógrado. Portanto, dos dois, não digo perda, mas falta. Aquele que nasceu cego não tem a perda da faculdade de ver, mas a falta dela. O pecador também antes tem falta e não perda de sua faculdade de aprender o bem. Esta sua condição é como aquela que nasceu sem a visão. Não é como ficar cego numa fatalidade. E aqui temos a explicação das palavras de São João sobre aqueles que, em sendo trazido a eles o conhecimento da verdade, não poderiam pecar, mas se considerado teoricamente, mas na prática sim. Assim é difícil entender como aqueles que entreviram a luz e toda a beleza que ela revela poderiam desviar seus olhos e desta forma tornarem-se cegos.
Estes, entretanto, os que pecam, agem assim pela falta do conhecimento e pela inabilidade de apreciar o bem e o belo, e assim como os cegos caminham um desastre, a menos que sejam avisados por aqueles que podem ver, guias encarnados ou desencarnados. Assim é os que são cegos espiritualmente. Entretanto, pode-se dizer que as pessoas de fato regridem, perdendo graça. Estes que assim agem são como aqueles que, parcialmente cegos ou têm a visão imperfeita, cegos a uma ou mais cores. Estes jamais viram perfeitamente, e sua falta é apenas desconhecida por eles, até que lhes seja oferecida uma oportunidade. Então a imperfeição se manifesta. Pois aquele que é cego para as cores é alguém cuja visão é, em maior ou menor medida, subdesenvolvida. Somente posta em uso é que será mantida a visão que se tem, e quando se negligencia o uso, há o retrocesso. Assim é com o pecador. Mas pode deixá-lo perplexo o fato de saber que muitos dos que aparentemente vivem uma vida boa e direita na Terra são encontrados aqui entre os menos evoluídos. Mas é assim, foram para a vida com muitas de suas maiores faculdades espirituais não desenvolvidas, e quando adentram a um mundo onde tudo é espiritual, esta falta é sentida, e somente gradualmente eles vêm a entender que o que deixaram em falta, desconhecendo por tanto tempo. Exatamente como muitas pessoas cegas para as cores vivem suas vidas e vão embora, sem saber de seu estado de visão imperfeita, que também é escondido de seus companheiros. Pergunta: poderia dar-me um caso para efeito de ilustração? Resposta: aquele que ensina a verdade em parte somente deve aqui aprender a ensiná-la por inteiro. Um enorme número de pessoas aceita o fato da inspiração, mas negam que é um recurso eterno e único da graça de Deus aos homens. Quando chega aqui, por sua vez, tornam-se inspiradores, se forem qualificados para tanto, e então aprende o quanto foram devedores perante aqueles com os quais tinham a obrigação de, em sua vida na Terra, usar este método com eles. Devem primeiramente desenvolver este conhecimento que lhes falta, e aí podem progredir, não antes disso. Agora, o mal é a antítese do bem, mas ambos podem estar presentes, como sabe, em uma pessoa. É somente pelo livre-arbítrio que alguém se tornará responsável por ambos, bem e mal, em seu coração. Sob este livre-arbítrio e a natureza dele e seu uso, deverei falar mais adiante, em outra oportunidade. Deus esteja com você, amigo, e mantenha sua graça. Amém. Sábado, 8 de novembro de 1913. Se você der sua mente agora, por pouco tempo, empenhar-me-ei em continuar minhas palavras sobre o problema do mal e sua relação com aquilo que é bem. Na realidade, estes termos são relativos, e nenhum pode ser considerado absoluto sob o ponto de vista do homem na Terra, pois não é possível que alguém em quem ambos estejam fazendo parte integrante possa ser capaz de defini-los perfeitamente, mas somente ou principalmente o efeito de como é visto atuando em cada um. Também deixe que seja lembrado o que parece ser bem ou mal para um homem não aparece necessariamente desta forma diante dos olhos de outro, especialmente entre aqueles que têm credos e hábitos de pensamento diferentes e modos de viver em comunidade. Entretanto, o que é possível para distinguir entre estes dois é que os princípios claros e fundamentais que estão subentendidos em cada um sejam captados claramente, e o futuro se encarregará nas graduações menores dessas qualidades, quando então serão gradualmente mais explicitadas. Agora, o mal é a rebelião contra aquelas leis de Deus que estão manifestas em sua criação. É o esforço de um homem sábio que o leva a andar na mesma direção em que estas leis fluem. É o esforço de um homem sábio que o leva a andar na mesma direção em que estas leis fluem. Ele, ao se opor com selvageria e ignorância a esta corrente, num átimo, percebe que se lhe apresenta um obstáculo, e se persistir nesta oposição, aí então decorrerá uma fatalidade. Pois a vida do Supremo que opera e sustenta a criação é uma força que se opõe àquilo que é a destruição. E se um homem fosse poderoso o suficiente para, por si próprio, enfrentar tal oposição,
ficando no caminho daquela tremenda força para testar sua torrente. Mesmo por um momento, sua sina seria um aniquilamento, assim que interrompesse sobre ele a energia reprimida mais uma vez. Mas nenhum homem é competente para isto, e neste grau, não se opor a Deus, para se opor a Deus, e portanto a nossa fraqueza em si é nossa segurança contra uma aniquilação como esta. Algumas vezes por períodos mais longos ou mais curtos, e na verdade frequentemente por alguns milhares de anos, de forma como computam o tempo na Terra, um homem pode manter sua obstinação. Mas um homem não foi criado para continuar assim para todo o sempre. E é o limite misericordioso que nosso Pai Criador colocou em torno de nós e em nós, para que ele não se perdesse, ou a qualquer um de seus filhos para longe dele, sem retorno para sempre. Deixe-nos, portanto, tendo em vista essa face de aberração da caminhada natural do homem com Deus. Agora, olhando para o outro caminho na direção do qual todas as coisas estão tendendo, verdadeiramente o mal não é nada mais que uma fase transitória e se sai de seu âmbito totalmente ou não. De todos os indivíduos certamente sairá quando a força oponente for empregada, e então eles serão liberados para seguirem na gloriosa carruagem daqueles que brilham cada vez mais, na proporção que forem de uma glória para uma glória maior e superior. Por esta razão, também o reino de Cristo um dia também será expurgado do mal. Porque os indivíduos compõem esta igreja e quando os últimos tiverem sido reunidos, então estará completa na sua glória radiante para irradiar talvez, e como muitos daqui acreditam, há outros mundos com a mesma necessidade de ajuda e socorro que seu mundo tem hoje. Enquanto estamos no plano da terra, onde estou agora, e olhamos através do véu da diferença de condições entre nós e vocês na vida terrestre, nós frequentemente vemos muitas pessoas de uma vez. Em vez de vezes, vemos pouco. Em outras vezes, vemos pouco. Estas pessoas diferem entre si em brilho, de acordo com o grau de santidade de cada uma. Isto é, de acordo com o grau no qual cada indivíduo em si mesmo está apto a refletir a luz divina no Espírito, do Espírito que flui passando por nós e através de nós para vocês. Alguns aparecem muito escuros e estes, quando vêm para cá, irão para regiões mais sombrias ou menos sombrias, de acordo com sua própria obscuridade. Por isso todos aparecerão para os outros e outros aparecerão para eles naturalmente, conforme o ambiente e a atmosfera na qual merecem estar. Este é o seu próprio lugar. Deixe-me ilustrar isto para tornar mais claro a você. Se uma faísca elétrica for projetada numa escuridão profunda, o contraste é forte demais para parecer harmônico. Deveríamos dizer que aquela faísca estava fora de seu próprio elemento e criou um distúrbio em torno da escuridão, e fez somente por um instante com que as coisas paralisassem. Os homens, tateando ao longo do caminho no plano obscuro, estancam paralisados e esfregam seus olhos até que possam continuar seu caminho de novo. Animais noturnos também, por um momento assustam-se e param de se mexer. Mas esta faísca fosse projetada na atmosfera durante a claridade da tarde, o distúrbio seria menor, e se pudesse ser projetado contra o sol, perderia o contraste e fundir-se-iam em brilho. Portanto, aqueles cuja irradiação é grande vão para as esferas cujo brilho combina com o deles próprios, e todos na esfera combinam com o brilho deles, seja maior ou menor. Mas aqueles cujos corpos espirituais, quero dizer, são de textura grosseira e não irradiam muita luz ou são obscuros, vão para aquelas esferas trevosas, onde somente lá poderão estar à vontade e poderão trabalhar por sua própria redenção. Não estarão à vontade, na verdade.
em qualquer sentido da palavra, mas somente estariam menos à vontade numa esfera mais brilhante que aquelas regiões escuras, até que tenham crescido em brilho por si próprios. Todos os que passam para cá, vindos da terra, têm algo de escuridão, têm algo da escuridão que a envolve, como um pesado manto de névoa. Há muitos destes já se empenharam em suas vontades para ultrapassarem aquela névoa até os reinos mais claros. Estes fazem rapidamente aquilo que prazerosamente teriam feito abaixo. E agora estamos olhando para cima, e lá verdadeiramente está a estrada real, a rodovia do rei, para a sua sagrada cidade e o lugar de residência de sua presente majestade. Ao longo daquele caminho seguimos passo a passo, e a cada passo que damos à frente vemos que a luz aumenta sempre, e nossos companheiros e nós mesmos crescemos em brilho e em beleza conforme andamos para adiante. E não é pouca alegria que nos permitem, por períodos que diferem de acordo com as suas necessidades na terra, voltam sobre nossos passos a ajudá-las na estrada que sabemos ser tão radiante e tão pleno de beleza e de sua presença. É a isto, meu amigo e tutelado, nós nos esforçaremos se mantiver ainda a mente onde está neste presente momento. Penso que você perseverar, mas faço saber que muitos realmente encararam, e então suspeitando que do brilho porque ofuscou seus olhos desacostumados, voltaram a planos mais escuros, onde sua visão estava mais acostumada. E assim olhamos por eles conforme seguem, e olham, viram-se buscando outro caminho. Talvez eles devessem demonstrar mais força, suportando o nosso brilho, mas que aqueles cujo retorno para os nossos caminhos devem esperar, até que o tempo devido chegue para nós e para a ilha. Que Deus mantenha seus pés de modo que não escorreguem, e seus olhos de modo que não sejam obscurecidos. E embora você não seja capaz de transcrever em palavras da terra o que lhe é permitido conhecer, ainda assim muito nos esforçaremos para que escreva, a fim de que outros possam ser conduzidos a pedir pelo que podem ter, então procurar pelo que devem achar, e se forem bastante corajosos, atingindo estas duas metas, de tal forma sejam desafiados a bater as portas que, quando baterem, aquele portal seja aberto e sejam revelados o brilho e a glória. Segunda, 10 de novembro de 1913. Conforme estou no plano da Terra, acima e atrás estão esferas com algumas das quais atravessei, e eu sou membro da 10ª delas. Estas esferas não são muito daquilo que corresponderiam a localidades da Terra, mas a estados de vida e poder, de acordo com a evolução do indivíduo. Você já recebeu alguma instrução sobre a multiplicidade destas esferas de poder, e não propõe persistir de minha parte nestas linhas. Preferiria levar sua mente a rios de luz e de atividade por outra forma, e agora inicio. Tudo é bom e potente para realizar as coisas em suas direções, pelo poder interior. Um bom homem, seja encarnado ou desencarnado, pode e faz ambos erguer os que estão abaixo dele e também atrair aqueles que estão acima, não somente pela oração, mas pelo seu próprio direito por poder. Agora, isso acontece por estar afinado com a vontade divina, pois quanto mais ele for capaz de corresponder ao seu ambiente divino, tanto mais será competente para trabalhar neste ambiente, ou seja, ativar e executar tarefas. As tarefas que ele pode, desta forma, executar são múltiplas, mesmo para aqueles que se elevaram em um número menor de esferas. A estas coisas, quando projetadas através do véu para a vida da Terra, na Terra, são computadas maravilhosamente. Por exemplo, há aqui aqueles que têm a incumbência dos elementos que condicionam a Terra, aquilo que cresce na Terra. Deixe-nos dar-lhe um exemplo que servirá para ilustrar os outros. Aqueles que são incumbidos dos vegetais. Estes estão sob a tutela de um poderoso príncipe, e estão divididos e subdivididos em departamentos, tudo em perfeita ordem. Sob a ordem destes, novamente estão outros de menor grau, que dão conta do seu trabalho na direção de certas leis inalteráveis, e em conformidade com elas, que são enviadas das altas esferas. Estes são os que vocês conhecem como espíritos elementais, e são múltiplos em números e formas. As leis de que falei são tanto mais complexas quanto mais nos seguiremos a esfera de sua origem.
mas se pudéssemos segui-las em seu caminho completo e chegar à sua origem, descobriríamos, penso, que são simples e poucas, e finalmente na fonte, a emanação de sua origem, a unidade. Nisto eu que estive somente numa parte do caminho, não posso a não ser raciocinar sobre aquilo que observei no meu estágio de progresso, e permito-me arriscar que uma lei ou princípio, da qual todas as menores leis e princípios emanam, tem sua melhor descrição na palavra amor. Pois entendidos como entendemos as coisas, o amor e a unidade não são muito diferentes, se não forem realmente idênticos. Descobrimos isto finalmente, que tudo o que divide em todas as regiões e estados neste nosso próprio nível, nestas esferas abaixo de nós até a Terra, é de uma maneira ou outra a abnegação ao amor, no seu mais intenso e verdadeiro significado. Mas isto é um problema muito difícil de ser discutido com você aqui e agora, pois seria bastante difícil explicar-lhe que toda esta diversidade que você vê em torno de si é devida, como nos parece, a esta mesma ação de desintegração. Ainda assim, tudo é maravilhosamente sábio e tão belo, ainda se você substituir pela palavra negação a ideia de unidade menos uma parte, e aí a unidade menos duas partes, e assim por diante, você talvez poderá vislumbrar o que a filosofia faz entre nós nesta questão de unidade radiante em diversidade de operações. Embora a atividade destas ordens mais baixas sejam todas reguladas por leis, ainda assim é encontrada muita liberdade em seus limites. E isto para nós é objeto de muito fascínio, porque assim você concordará. Há muito mais beleza na diversidade, na engenhosidade disposta por aqueles que ativam as vidas das plantas. Algumas destas leis que governam os elementais e aqueles que estão acima delas, eu ainda não sou capaz de entender. Algumas eu realmente entendo, mas não sou capaz de transmiti-las a você. Mas eu posso contar-lhes algumas e você aprenderá na sua própria vez, conforme for progredindo nestas mansões celestes. Tenho a impressão então que uma regra que devem observar em seu trabalho é que, tendo sido planejado qualquer esquema de desenvolvimento para uma família de plantas, naquele esquema devem persistir em seus elementos principais e essenciais para a consumação natural dela. Todos os exercícios de subordinados são chamados dentro dos limites daquela inalterável lei de evolução. Se uma família de carvalhos é planejada, então uma família de carvalhos deve aparecer. Pode envolver subdivisões, mas devem ser subdivisões do carvalho. Não deve ser permitido desviar para a família das samambaias ou algas marinhas. Estas ideias têm vencido principalmente a batalha das forças. Outra lei é que nenhum departamento de trabalhadores espirituais será competente para neutralizar as operações de outros. Eles podem, e frequentemente acontece, não trabalhar em conformidade, mas suas operações devem ficar ao longo das linhas de modificação, ao invés da negação absoluta que significaria a destruição. Portanto, vemos que, se as sementes de duas plantas da mesma família forem misturadas, o resultado será uma planta mula, ou uma variedade, ou uma mutação, mas a semente de uma família sendo misturada com as de outra família não fará efeito, e em nenhum caso o efeito é anulado. Uma parasita pode enroscar-se ao redor de uma árvore, mas aí inicia-se uma luta. Ao final a árvore estará desgastada e pagará pelo preço da defesa, mas não é subitamente posta abaixo. A luta continua e realmente algumas vezes a árvore vence. Mas reconhece aqui que aqueles que inventaram e levaram adiante a ideia da parasita venceram a batalha das forças. E assim a guerra segue. E quando for olhada deste lado, verá o quanto interessante é isto tudo. E agora devo dizer-lhe algo que já insinuei e que você deverá encontrar dificuldade em aceitar. Todos estes princípios maiores, como quando há muitos em ação, são planejados em esferas mais altas que a minha,
pelo tamanho e poder dos príncipes que mantêm sua obra guiada por outros ainda maiores, os quais são guiados por outros acima deles. Uso a palavra diversificado, preferentemente a antagônico, pois entre aqueles do alto o antagonismo não encontra lugar, mas sim a diversidade de qualidades na sapiência. E é a causa da maravilhosa diversidade da natureza, conforme é processado o que é vindo dos céus superiores em direção às esferas inferiores, naquilo de matéria que é visível a vocês na Terra. O antagonismo entra nestas esferas, onde a irradiação de sapiência tornou-se mais atenuada em razão de seu distanciamento para todas as direções, através das esferas de inumeráveis miríades de seres com seus livres arbítrios, sendo diluída e refratada em sua passagem. E ainda quando você considerar as estrelas de diferentes tamanhos e complementos, e as águas do mar naturalmente paradas, mais que pelo movimento da Terra e da gravidade, dos corpos à distância não tem descanso. Verá então que a atmosfera mais rarefeita em resposta aos empurrões e puxões das forças que são impostas à Terra movimenta o líquido mais pesado, e toda a diversidade de formas e cores de gramas e plantas e árvores, e flores e vidas de insetos, e mais vida envolvida os pássaros e animais e do contínuo movimento entre eles todos. É a maneira pela qual é permitido que seja presa de outro, mas não para anular o todo, mas todas as espécies devem rumar seu caminho antes que ele termine. Tudo isso e mais, então você, meu tutelado e amigo, não confessará que Deus é indubitavelmente o mais maravilhoso em sua maneira de trabalhar? E que a maravilha justifica completamente as medidas que ele permitiu que seus mais altos servos adotassem e usassem, e também sua maneira de usar? Pergunta. Em seu sagrado nome eu o abençoo, amigo, e em paz. A Vida Além do Véu, Reverendo George Valley Owen.